A viagem de um grupo de deputados federais à China provoca mal-estar dentro do PSL, o partido de Jair Bolsonaro. Em áudio e vídeo, Vitor Brown. O presidente do PSL, Luciano Bivar, classificou como tempestade em copo d'água as discussões em torno da viagem de um grupo de deputados eleitos pelo partido à China. Nessa semana, cerca de 20 parlamentares da legenda foram ao país asiático em uma comitiva que também é composta por deputados eleitos de outros partidos. Um dos compromissos previstos para os próximos dias será conhecer o sistema de reconhecimento facial usado pelo governo chinês, o que provocou uma série de críticas nas redes sociais. Nesse sistema, câmeras de alta tecnologia são instaladas em vários locais, como estações de trem, terminais de ônibus e aeroportos, e ajudam a identificar pessoas que estejam sendo procuradas pela polícia. Em entrevista exclusiva à Jovem Pan, o presidente do PSL, Luciano Bivar, disse que há 2 meses recebeu um convite do Partido Comunista da China para uma visita ao país, mas recusou. Segundo ele, os deputados do PSL agora aceitaram um outro convite feito pela Embaixada da China no Brasil e intermediado pelo empresário Vinícius Aquino. Bivar diz que nem ele, nem o presidente Jair Bolsonaro foram avisados, que o momento da viagem foi inoportuno, mas reclama da tempestade em copo d'água. Então eles foram por conta e risco deles, tá certo? Quando nós tomamos conhecimento, eu como presidente do partido, tá certo? Eu achei que era um momento inoportuno porque poderia fazer em uma outra circunstância. Mas eu não tinha nenhuma condição, nem empossado ainda estavam esses deputados, e eles fizeram a viagem à China. Agora, essa celeuma toda, essa tempestade toda que estão fazendo, é em cima de um copo d'água, porque não há razão de ser. Mas o senhor acha que teria que ter sido avisado enquanto presidente do partido ou não haveria necessidade? Eu acho que eles poderiam ter avisado, mas como não se tratava nada do partido em si, tá certo? Eu acho que eles acharam dispensável avisar, porque foi também um deputado do DEM, foi um deputado também, parece que do PP. Segundo Luciano Bivar, o presidente Jair Bolsonaro não ficou irritado, apenas surpreso com a viagem. Ele também, como eu, ficamos surpresos. Eu não fiquei surpreso, porque eu já tinha falado com um dos deputados que viajaram, na semana passada. Olha, não, estou viajando para onde? Para a China, para a China. Ai, que bom, tá. O senhor não sabia? Não sabia. Então eu já tinha conhecimento. A deputada federal eleita pelo PSL, Carla Zambelli, que está na comitiva na China, também conversou com a Jovem Pan. Ela explica que não houve gasto de dinheiro público com a viagem e que os deputados vão apenas conhecer novas tecnologias. A viagem não foi paga com dinheiro público, foi paga com o convite da embaixada chinesa. Muitas pessoas estão se perguntando por quê, etc., mas na verdade isso é super usual. Um país quando quer aumentar ou estabelecer, que não é o caso da China, é só aumentar as relações comerciais com determinado país, ela faz convites como esse para abrir uma comissão, enfim, e eles mesmos fazem o pagamento dessa viagem. E por isso eles ofereceram para que nós conhecêssemos o sistema de reconhecimento facial. Mas isso não significa, primeiro, que a gente vá, de alguma forma, fechar negócio, não é prerrogativa do parlamentar, fechar nada, assinar nada. A gente só vem olhar o produto, levar para o Brasil, para os ministros conhecerem ou para governadores conhecerem. A deputada federal eleita, Carla Zambelli, do PSL, explica também que só viajou de classe executiva por recomendação médica e que pagou o upgrade da passagem usando pontos do cartão. A visita dos parlamentares à China termina no final da semana que vem. E, professor, muitos deles postaram imagens no Facebook, enfim, nas redes sociais, deslumbrados com a viagem, fotografando prédios históricos, né? Eu tenho evitado, viu, Tiago, fazer uma crônica de costumes desses primeiros dias tal. Poderia fazê-lo, sem problemas. Mas eu quero ficar com as questões estruturais. O que me interessa é a justiça e a economia. Tem um arcabouço legal para combater a corrupção, né? Para que a gente interrompa essa maldição que caiu sobre o Brasil, especialmente nas últimas décadas, e que economicamente o Brasil saia do atoleiro que está. Volte a crescer, modernize, entre no século XXI. Estou evitando a todo custo crônica de costumes. Evidentemente que eu acompanho, tomo conhecimento desses fatos. Com relação ao partido, a esse PSL, eu já disse, aquilo que não é um partido, é um ajuntamento de pessoas. Eles só foram eleitos parlamentares por uma razão: Jair Bolsonaro. Sem Jair Bolsonaro, eles continuariam nas suas atividades que eles desempenhavam antes de se transformarem em políticos. Eles são
com todo respeito a eles, estou falando politicamente, não estou falando no campo pessoal, eles são nada, politicamente é nada, né? Então, o presidente padece de um problema sério, não tem base política própria. A base política, eu escrevi essa semana, que é o terceiro grupo do governo Bolsonaro, são os militares. Ele necessita dos militares, não é acidental o número de militares que fazem parte do governo, ter como apoio uma base estruturada. Então existe, entre aspas, uma espécie de partido militar que é eficaz, que conhece o Brasil e que sabe gerir a coisa pública. Como ele não tem partido político, Bolsonaro, e o partido político é isso. São pessoas deslumbradas, tal, que começam a mostrar o hotel. Olha que hotel lindo, né? Ou o pessoal com todo respeito, os suburbanos do Rio de Janeiro, né? Uma moça, amiga da primeira-dama, é uma baixela de prata. Ela mostrou no vídeo. Eu não vou colocar o dedo, senão fica impressão digital. Ela nunca tinha visto uma baixela de prata na vida. Esse aqui é o Palácio, a coitada não sabia nem o nome do palácio. Então eu não quero saber da crônica de costumes, não quero saber da primeira-dama e seus amigos, não quero saber das pastores e pastores de ovelha, não me interessa. Eu não quero. Esses deputados, a maior parte deles alguns têm espírito cruzadista, outros são lumpens, que é uma outra categoria que um dia eu explico para vocês. É o lumpen político e tal. Então eu quero discutir as questões que interessam. A China, o que ela é importante para nós? É importante? É evidente que é super importante. É a maior parceira econômica do Brasil, né? É a maior parceira dos Estados Unidos também. Tem de continuar sendo. Veja quanto que a China representa nas exportações brasileiras e mais. Se você fazer o comércio Brasil-China, o Brasil tem um superávit fabuloso. O Brasil exporta muito mais do que importa. Além disso, capitais chineses são muito importantes para a economia brasileira, né? Então, falar contra a China ou fazer aquele discurso que algum maluco pode fazer, e tem muitos malucos no Brasil, né? E fora do Brasil, especialmente fora do Brasil, tá cheio. Inclusive então, no ar para soltar a foto da comitiva, quem está nos acompanhando por a China, tudo bem, foram convidados, vão lá, estão maravilhados, mas isso tem importância política concreta na vida política brasileira? Não tem. Então, eu sempre estou me pautando aqui desde o dia 1º de janeiro e vou tentar fazê-lo com o maior esforço, que tem hora que dá uma vontade na língua de fazer um pouco crônica dos costumes, de ficar com as questões estruturais. Eu quero saber o que o governo vai fazer com a economia brasileira e com a questão da justiça e da segurança pública tal. Esse partido, essas figuras, o que gosta do hotel, a moça que ficou fascinada pela baixela de prata e que sentar na cadeira do presidente, isso para mim é absolutamente irrelevante. 8h16.